Olá! Hoje, o nosso papo é sobre um tema chave do direito administrativo, a contratação direta. A gente vai entender direitinho quando é que o governo pode, sabe, contratar serviços e produtos sem precisar passar por todo aquele processo de licitação. Então, para a gente começar a desenrolar esse assunto, tem uma pergunta que é o ponto de partida de tudo. Será que a administração pública tem sempre que licitar? Em todas as situações? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. Bom, a resposta curta e direta é que sim. A regra geral, aquela que está na lei e na Constituição, é a realização da licitação. É esse o princípio que garante igualdade de condições, competitividade e, claro, a busca pela proposta que seja mais vantajosa para todos nós. Mas como quase tudo no direito, existem exceções. E é aí que entra o nosso tema de hoje, a contratação direta. Basicamente, são situações bem específicas previstas em lei em que a licitação não precisa acontecer. E ela se divide em duas grandes modalidades, que a gente vai ver agora. Olha só, esta tabela é super importante para a gente entender a diferença crucial entre as duas formas de contratação direta, a inexigibilidade e a dispensa. Pensa assim, na inexigibilidade, a competição é simplesmente impossível. Não tem como. Se não dá para competir, para que licitar, né? Agora, na dispensa, a competição até seria possível, mas a lei, por algum motivo específico, permite que não se faça licitação. E aqui, muita atenção, porque isso é tema certo de prova. A lista de casos de inexigibilidade é exemplificativa. A lei dá exemplos, mas podem existir outros. Já a lista da dispensa é taxativa, ou seja, o gestor só pode usar aquelas hipóteses que estão ali, escritinhas na lei. E ponto final. Certo, então vamos mergulhar primeiro na inexigibilidade. Como o próprio nome já sugere, aqui a gente está falando de cenários onde competir simplesmente não é uma opção. Essa frase aqui, olha, resume tudo de forma perfeita. É a lógica pura. Se não há competição, não há licitação. O processo perde o seu sentido, a sua razão de ser. E a lei traz alguns exemplos bem claros de quando isso acontece, né? Os mais clássicos, aqueles que a gente sempre vê por aí, são estes aqui. Fornecedor exclusivo, a contratação de um artista famoso, serviços técnicos super especializados, credenciamento e a necessidade de um imóvel com características muito particulares. Vamos dar uma olhada nos mais importantes. Bom, o primeiro caso, do fornecedor exclusivo, é talvez o mais fácil de entender. Pensa só. Se só uma empresa no mundo inteiro fabrica uma peça ou oferece um serviço, não tem como fazer uma licitação. Vai competir com quem? Mas, tem um detalhe muito importante aqui. A administração não pode forçar essa exclusividade. Tipo, insistindo numa marca só por preferência, se existem outras que poderiam resolver o problema, tá? Agora, para a contratação de artistas, essa dica aqui é fantástica, uma macete que ajuda muito a lembrar. Pensa na Ivete Sangalo. Se a prefeitura de uma cidade quer o show da Ivete, não dá para licitar e contratar outra Ivete, certo? Só existe uma. Por isso, a contratação de artista consagrado é um caso clássico de inexigibilidade. E aí vem a dica: I de Ivete, I de inexigibilidade. Ajuda a fixar, né? Tudo bem. Entendida a inexigibilidade, vamos virar a página e falar da segunda modalidade, a licitação dispensável. Aqui, o cenário muda completamente. A competição é possível, ela existe, mas a lei dá uma autorização, uma espécie de carta branca para o gestor público optar por não fazer a licitação. Então, vamos recapitular as características principais aqui, que são bem diferentes da inexigibilidade. Primeiro, a competição é sim viável. Segundo, a decisão de dispensar é discricionária, é uma escolha do gestor. Ele pode, se quiser, licitar mesmo assim. E terceiro, e isso é fundamental, o rol de casos é taxativo. O gestor não pode sair inventando motivo para dispensa, tem que se ater ao que a lei diz. E qual é o caso mais famoso, mais comum de dispensa? Sem dúvida, é por causa do valor do contrato. Para obras, serviços de engenharia e, atenção, que isso é novidade da lei, para manutenção de veículos, a licitação é dispensável se o valor for de até R$ 119.812,02. Agora, para compras e outros serviços que não são de engenharia, esse teto é mais baixo. A dispensa pode acontecer para contratos de até R$ 59.906,02. É muito importante ter esses dois valores bem claros na cabeça. Outro caso que autoriza a dispensa é quando a licitação já foi tentada, mas deu errado. E aqui a gente precisa entender a diferença entre licitação deserta e fracassada. A analogia da maratona é ótima para isso.
Imagina, licitação deserta é como marcar uma maratona e ninguém aparecer para correr. Já a licitação fracassada é quando os corredores até aparecem, mas todos são desclassificados no meio do caminho. Nos dois casos, a lei permite que se faça a contratação direta, mas tem que manter as mesmas condições do edital que não deu certo, ok? E claro, em situações de emergência ou calamidade pública, a dispensa é fundamental para ter agilidade, né? Mas justamente para evitar abusos, a lei é bem rigorosa. O contrato emergencial só pode durar no máximo 1 ano. E é proibido, terminantemente proibido, prorrogar esse contrato ou contratar a mesma empresa de novo pelo mesmo motivo de emergência. São mecanismos de controle bem importantes. Bom, e para a gente ir finalizando, um alerta super importante. Fazer uma contratação direta não é a mesma coisa que, sei lá, ir na padaria e comprar. Não é uma carta branca para informalidade. Mesmo sem a licitação, existe todo um processo formal que precisa ser seguido à risca. Olha só os passos que precisam ser seguidos. Primeiro, tem que ter um documento formalizando o que se precisa, a demanda. Depois, a estimativa de quanto vai custar, a parte orçamentária. Aí vem os pareceres, tanto técnico quanto jurídico, para dar segurança à decisão. Com base nisso, o gestor precisa justificar por que escolheu aquele fornecedor e por que o preço é aquele. E, por fim, a autorização da autoridade maior para bater o martelo. Cada um desses passos tem que estar documentado no processo. E as consequências de pular etapas ou agir de má-fé são bem sérias. Se for comprovado que uma contratação direta foi indevida, seja por dolo, fraude ou um erro muito grosseiro, a responsabilidade sobra para todo mundo. Tanto o agente público quanto a empresa contratada respondem juntos pelo prejuízo ao dinheiro público. É o que o direito chama de responsabilidade solidária. Como a gente viu, a contratação direta é uma ferramenta poderosa, uma exceção importante à regra da licitação. Por um lado, ela dá a agilidade que a administração pública às vezes precisa desesperadamente, mas por outro, se for mal usada, pode ser uma porta aberta para problemas e prejuízos ao interesse de todos. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual é o ponto de equilíbrio ideal entre a agilidade que a gente precisa e o controle que é indispensável para proteger o dinheiro público?